Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 5. O socorro no tempo devido. Descemos, passando por diversas galerias, até atingirmos o terceiro nível inferior da caverna. Escadas íngremes, esculpidas nas rochas, nos exigiam cuidados redobrados na deambulação, na penumbra quase completa. A iluminação não deve ser ostensiva neste ambiente, pois as irradiações eletromagnéticas podem perturbar os que dormem, suscitando-lhes vivências inadequadas de pesadelos, quase sempre terrificantes, de difícil controle e indutores de loucuras. Benedito, tarefeiro de nossa colônia e responsável por aquele setor da caverna, já nos aguardava, avisado de nossa excursão. Após os cumprimentos habituais, nos disse o amigo: "Bom que vocês chegaram a tempo. Tenho feito o possível para acalmar Alberto. Há poucos dias percebi que ele está semi-desperto e suas feições se modificaram. Ele começou agora a vivenciar a desencarnação, mas é preciso ajudá-lo sem demora, pois ele dá mostras de piora rápida." Espírito simples, porém zeloso, Benedito forjava sua reforma, dedicando-se à sua tarefa com extremada boa vontade, apesar das condições adversas do ambiente. Trazia ainda a compleição de anão, oriunda de sua última encarnação, e não tardaria muito a ser transferido, pois há muitos anos se esmerava no penoso mistério. Seguimos o amigo, que se locomovia com destreza na penumbra, caminhando sem titubear por intricados labirintos, até estacionar diante de pequena gruta, escondida em estreita reentrância de rocha, mergulhada em completa escuridão. Heitor conferiu rapidamente a identificação afixada na entrada, embora sua aguçada percepção espiritual não necessitasse disso, mas em obediência às normas da direção da caverna, pois alguns colaboradores podem se equivocar, perturbando enfermos que não se acham preparados para o procedimento visado. Ao penetrarmos, acionamos pequeno aparelho de iluminação portátil, de tonalidade azulada, adequada neste momento, focalizando o aflito amigo, a quem iríamos socorrer como possível. Notamos de imediato que o pobre companheiro se achava em completa hipnofobia, estado de terror durante o sono profundo, onde o indivíduo, vivenciando pesadelos horríveis, não consegue operar estímulos eficientes a fim de superficializar a consciência para a realidade. Uma agonia acerba domina a alma do hipnófobo, perseguido por sonhos horripilantes que considera reais, sem conseguir despertar, gerando um círculo vicioso de estímulos que podem levar a um rápido dano dos mecanismos da consciência e induzir a ovoidização, única fuga possível. Não convinha ainda mobilizá-lo, era urgente atendê-lo ali mesmo.
Heitor deitou seu amoroso olhar em Alberto e lamentou-lhe a penúria espiritual, suspirando profundamente. Cerramos os olhos em breve prece, suplicando aos céus os recursos necessários para o serviço. O infeliz amigo achava-se enrodilhado em cama improvisada na rocha, completamente paralisado, em rígida posição fetal. Sua organização psicossomática amoldara-se à morfologia mórbida do dramático instante do desenlace violento a que se impusera, retirando-se da vida. Trazia o rosto edemaciado, com a língua pendente e cianótica, estirada lateralmente, completamente ressequida. Os olhos estacionados e esbugalhados, parecendo saltar das órbitas. As mãos atavam-se com sofreguidão ao pescoço, onde situava toda a sua agonia, tentando em vão libertá-lo da sufocação angustiosa. Seu peito arfava, sem conseguir respirar. Sua mente, embora desfeita em completo torvelinho de sofrimentos, despertava por instantes de seu sono comatoso, dando-se conta de seu desespero. Podíamos ouvi-lo mentalmente, sussurrando palavras mudas e aflitas de súplicas à Mãe Santíssima. Mas, por não encontrar nenhum conforto na realidade do momento, seus pensamentos voltavam-se sobre si mesmo, procurando por refúgio seguro na inconsciência. O sono, no entanto, não lhe era também possível, pois breve entorpecimento era o bastante para lhe projetar em angustioso pesadelo de queda, comum também nesta patologia espiritual. A sensação de estar caindo em um abismo sem fim caracteriza a mente que se aprofunda rumo à morte da razão. Aí estava patente o risco de ovoidização iminente, única defesa possível para um ser que não encontra o bem-estar almejado a todo custo. Depois de longo período de inconsciência absoluta, nosso amigo despertou para vivenciar afinal o seu traumático desfecho. Explicava Heitor, embargando as emoções. Para ele, é como se a morte se desse neste instante. Vejamos nisso a providência divina, que acoberta a alma das dores que não pode tolerar, adiando-as para o momento em que possam ser suportadas da melhor maneira possível, resguardando-a do desespero intolerável e da ruína da revolta. Sua maior aflição, sem dúvida, era motivada pela impossibilidade de respirar, encontrando-se a glote completamente estrangulada. O enforcamento estava patente com sua realidade, estampada nas lesões típicas. Alguns espíritos, nessas condições, trazem até mesmo a corda de que se serviram, porém Alberto não a aparentava, mostrando apenas a região cervical completamente macerada. Era imperioso, então, a introdução de uma cânula para que pudesse respirar, encontrando maior conforto e assim nutrir alguma possibilidade de recuperação. Iniciamos sem delongas o procedimento, em tudo idêntico à traqueostomia realizada pela medicina terrena. Qual ambulatório aparelhado no socorro aos doentes a que se serve, mantínhamos nas cavernas recursos para estas intervenções. Em breve, um prolongado sibilo deu mostras de que Alberto podia respirar, enchendo a longos haustos os pulmões arfantes.
De imediato, sua musculatura relaxou-se pela veiculação de maior taxa de oxigênio na circulação. Sua mente, enfim, se embriagava de ar após muitos anos de escassez, fazendo-o finalmente desfalecer. Heitor manipulou recursos magnéticos a seu favor, tranquilizando-o por completo, o acomodando em um sono repousante, sem sonhos, ativando as conexões ascendentes dos núcleos da RAF e os neurônios do locus cerúleus, que são as estruturas cerebrais responsáveis pela ativação do sono. Seus precários centros vitais, esmaecidos, revitalizaram-se momentaneamente de pálida luz azulada, provocando-lhe o afrouxamento dos membros. Agora podia ser transportado com segurança para um atendimento mais eficaz em nossas enfermarias, em Portais do Vale. A ameaça de ovoidização fora superada de imediato e com tratamentos mais adequados, tínhamos chances de trazê-lo à nossa realidade, embora muito ainda se necessitasse fazer a seu favor. Agradecendo ao Senhor a oportunidade do serviço e deitando-o em nossa maca, iniciamos a viagem de volta à nossa colônia. Não era ainda o momento para conhecermos mais de perto o drama desse infeliz. Sequer sabia se o teríamos sob nossos cuidados, de modo que me calei no interesse de adentrar em sua história. Adelaide, naturalmente, endereçava-me mudos questionamentos, mas sinalizava-lhe com o olhar que aguardasse com paciência. Heitor apenas nos informava que há aproximadamente 3 anos ajudara a depositar Alberto naquela mesma gruta, quando ainda participava das caravanas de socorro em atividade no vale. Ali permanecera em sono profundo, na mais completa inconsciência, durante esse tempo, e somente agora entrava, de fato, na vivência traumática da morte. Período até mesmo curto, se comparado à média dos que permaneciam ali, pois os espíritos submetidos a este tipo de patologia podem estacionar por décadas atados ao sono restaurador da consciência perdida. E sabidamente tratava-se de um tutelado seu ou de outros espíritos superiores, pois sua prontidão em socorrê-lo parecia corresponder aos interesses de esferas mais altas. Importante considerar que se as inter-relações no mundo dos espíritos baseia-se em favores e intercessões facilitadas, como no plano dos encarnados, esses favores obedecem sempre à lei do merecimento e não atendem aos propósitos ilícitos dos valores humanos, comumente fundamentados em desideratos egoísticos de natureza política ou monetária. Não se atiram pérolas aos porcos. Ensina-nos o Evangelho. Por isso, antes de acionar as benesses de uma assistência espiritual orientada, é preciso resguardar a condição de merecimento do socorrido que, se não as detiver, não será objeto delas. Assim é que seguíamos transportando nosso amigo, cientes de que chegara a sua vez, embora uma multidão de necessitados agonizasse ao nosso derredor, sem que pudéssemos atendê-los prontamente, antes que os seus dias fossem contados. Percebíamos ainda que Alberto não maculara seu destino com grandes feitos de maldades, e por isso não contava com perseguidores implacáveis, atormentando-lhe o coração na requisição de vinganças. Dava mostras de ter sido vítima apenas de si mesmo, o que lhe facultava facilidades no atendimento. Quando os laços do ódio se esmicuem nas grandes tramas humanas, as enfermidades que geram na alma são de tamanha gravidade que não encontram solução na erraticidade, requisitando a contribuição de sucessivas reencarnações para que a real cura se instale no campo do espírito. Há uma lei que confere benefícios segundo méritos, funcionando inexoravelmente em todas as paisagens da alma humana,
Diante delas, temos que submeter nossos interesses exclusivistas, sempre prontos a burlar todos os limites. Por isso, muitas vezes, em operações de resgates, temos que entregar à própria sorte desventurados companheiros, atados pelas recíprocas inimizades, até que as exigências de vingança das vítimas do ontem, vertidas em verdugos do hoje, se esgotem no tédio dos dissabores ou na inconsciência de seus protagonistas. Somente as grandes dores sanam os grandes males, e nestes casos, os sofrimentos atrozes são os únicos recursos da misericórdia divina em favor dos inconsequentes. Não havia tempo para o repouso, mesmo breve, pois devíamos voltar antes que anoitecesse. No retorno, nossos passos seriam mais lentos e, à noite, as dificuldades no vale são maiores. Os malévolos, habituados às sombras intensas, colocam-se mais à vontade e dispostos a perturbar aqueles que trabalham, exigindo-nos maior vigilância. Ademais, transportando os socorridos, temos que tomar cuidados redobrados para não chamar a atenção de espíritos levianos que se aproximam para averiguar se o que levamos representa para eles algum interesse. Caso suspeitem que sim, podem se dispor a disputar conosco o assistido, como se tratasse de mera carga de interesses mercantilistas. Naturalmente que caravanas como a nossa contam com defesas seguras para óbices desses, mas é preferível evitar a todo custo altercações desagradáveis com seres inconsequentes e sem outros propósitos que não perturbar a ordem. Seres também dignos de piedade, os quais somente o tempo e a dor podem convencer de alterar a jornada de revoltas em que se comprazem. É preciso considerar que a dura lei de relações que impera neste reino de maldades se assemelha ainda à ética primitiva dos guerreiros, baseada na imposição pela força e em interesses egoísticos, em que todos menosprezam a piedade e ignoram o mínimo respeito ao bem-estar alheio. Avançamos silenciosos pelo caminho de volta. Heitor redobrara sua acuidade espiritual, a fim de perceber a presença de entidades mal intencionadas antes que nos notassem. Apenas por 2 vezes tivemos que nos ocultar de transeuntes errantes e, felizmente, nosso trajeto se fez sem maiores incidentes. Em breve podíamos respirar aliviados ao avistarmos de longe o sinalizador que marcava a presença dos portões de nossa colônia. Atingindo os pórticos que sustentam os enormes muros de portais do vale, ponto mais alto de nossa caminhada, fomos surpreendidos por uma imagem inusitada, raramente vista naquelas paragens. Não podemos deixar de nos deter, extasiados diante do inesperado. Naquele instante, o sol poente penetrava um de seus raios avermelhados e fugidio por uma fresta de nuvem, invadindo as eternas brumas do vale, iluminando-as por um raro momento. Sua larga extensão, sempre nevoada, deixou-se embeber pelos matizes pálidos da diáfana luz, permitindo-nos entrever sua exótica paisagem. Picos íngremes, com farpas imensas, vestidos de névoas esbranquiçadas e planícies estiradas ao longe, cobertas de mantos leitosos, desdobravam-se diante de nossos atônitos olhos, como nunca havíamos visto. Um cenário exótico,
porém profundamente melancólico, ecoava dor e lamento, estampando em nossas almas pesar e espanto. Extasiados, não sabíamos o que dizer diante daquela singular visão, gota de piedade da natureza que, apenas por um instante, libertava o vale de dores das eternas sombras, como a lembrar aos seus infelizes habitantes que a alegria ainda é possível para aquele que sabe esperar. Um sentimento de esperança nos invadiu, na certeza de que um dia o planeta se verá livre desse imenso fosso de amarguras. A visão se perdia nas névoas mais distantes, incendiadas por evanescente vermelho, que rapidamente se desfazia em tons rosados, vazadas por cumes elevados que, como mãos postas, afiguram suplicar misericórdia aos céus. Seguramente ali deve ser o fim do mundo, e embora tácito, parecíamos ouvir o som de 1000 vozes, clamando por compaixão. A nostalgia própria desta mágica ocasião fecundou-nos do mais genuíno e sagrado sentimento da presença do Divino, e nos detivemos em breve oração de louvor e gratidão ao Senhor da vida, arrancando-nos as mais recônditas lágrimas das almas doridas e carentes da paz verdadeira. Fim do capítulo. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículos de 3 a 7.